Seguindo com precisão o roteiro que foi preparado pela produção para esta função noticiarista e novidadeira, a gente anuncia agora a apresentação da nossa coluna Pecuarista em Prosa, que foi criada com a intenção determinada de fazer o reconhecimento e a louvação do trabalho das mulheres da pecuária brasileira. Acompanhe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história da Clélia Pacheco, que é produtora há 22 anos de Bonsmara, PO, em integração com lavoura de soja em Piratininga, no interior de São Paulo. Clélia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. Oi, Regina, obrigada a vocês, é um prazer sempre falar com vocês no Terra Viva e estamos aqui sempre à disposição. Bacana, Clélia, vamos lá. Para a gente começar, atualmente você conduz a fazenda sozinha, é isso? Como que é a sua rotina por aí? Na verdade, fazem 33 anos esse ano. Desde que meu pai faleceu, eu herdei a fazenda. E desde lá, sempre foi o foco, a tentativa de melhorar. E como que tem sido os desafios para vocês aí de seleção para a raça, principalmente pensando na alta produção, com ganho de peso e prenhez precoce, que são aí alguns dos desafios, né, que a gente tem na pecuária? Exatamente. Bom, a gente já trabalha, o Bonsmara é uma raça que se propõe a esses desafios todos e ela foi desenvolvida para isso. Então, na verdade, a gente vem trabalhando nisso, na precocidade, na prenhez dos 14 meses, no ganho de peso, a gente eliminar completamente aquela ideia do boi sanfona, do que ganha e perde peso. Então, isso a gente vem trabalhando desde o começo do Bonsmara, lá na fazenda, que isso fazem, sim, 22 anos. Certo, Clélia. Quais alternativas vocês encontraram para lidar com essas questões, né? Do ganho de peso, da produção? O que vocês encontraram para ajudar vocês nesse caminho? Olha, o trabalho do Bonsmara sempre foi focado em seleção e melhoramento genético. Então, a gente vem trabalhando muito forte na questão do melhoramento, que ele já tinha isso na mentalidade. O Bosman, quando desenvolveu a raça, tinha já isso na ideia dele, que ele queria uma raça que fosse muito adaptada, que ganhasse peso e que fosse precoce. E, para isso, ele foi selecionando os indivíduos que seriam os mais... melhor desempenho, né? Sempre pesando os animais. Lá atrás ainda não tinha esse instrumento que nós temos hoje, que é a informática, que você põe os dados no computador e aí você tem de volta todos os melhores resultados dos melhores animais. Então, isso facilitou muito. Perfeito, Clélia. E como que tem sido para vocês essa integração na produção de Bonsmara e a lavoura de soja, essa integração lavoura-pecuária que a gente chama, né? Isso foi um grande passo que a gente deu na fazenda, porque é uma mentalidade que se muda, né? É todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, que é a fazenda como um todo produzir melhor. Então, no começo foi difícil, mas a gente já está fazendo isso. Esse ano vai ser o 11º ano que a gente trabalha com integração. E você tem a possibilidade de melhorar a sua nutrição. Porque a coisa mais importante que nós temos na pecuária é pensar na nutrição. Não adianta só você pensar na raça dos animais, só no melhoramento. Eles têm que ter uma boa nutrição. Então, isso é uma questão que hoje vem sendo muito discutida. Com esse aumento, agora já não mais, mas nós tivemos um ano passado muito difícil, o milho muito caro, soja mais cara, farelo mais caro. Então, isso, apesar de ter, esse ano tá mais light a coisa, mas os preços também recuaram da arroba. Verdade, Clélia. Então, a nutrição é fato. Nós temos que trabalhar com ela.
Certo. E como foi para vocês implementar de fato, né, essa integração com a lavoura de soja? Qual é a principal dica que você dá para quem está acompanhando a gente e que está nesse caminho, né, que está começando esse processo? Para nós foi um desafio maior ainda, porque você trabalhar com cria em integração é muito mais complicado. Quando você só está trabalhando com engorda, daí você tira o gado, depois você maneja de uma maneira mais fácil. Então, teve que, de fato, ter uma compreensão de toda a equipe para trabalhar em conjunto. Então, o trabalho com a equipe na fazenda é o que a gente tem de mais importante. Você trabalhar numa pecuária mais produtiva, numa fazenda com integração. Você precisa de uma equipe integrada também. Perfeito, Clélia. E como não só de desafios a gente vive, né? Eu quero saber, são mais de 30 anos na atividade e qual é a principal conquista que a pecuária te trouxe? Esse giro na fazenda. Porque desde que eu comecei, eu sou formada em psicologia. Eu estudei para ser psicóloga e tudo, eu não esperava. Então, desde que eu cheguei lá, eu vi que era muito necessário a gente melhorar a produtividade, porque eu não ia conseguir manter a fazenda com uma produtividade baixa. E aí passei a pensar já há algum tempo em termos de produção de arrobas por hectare, que eu acho que essa que é a nossa medida mais importante. Que bacana, Clélia. Então, além de tudo isso, você teve uma transição de carreira, né, que a gente fala, muito importante. E de curiosidade, eu queria saber contigo, primeiro, como foi essa transição e se você, durante essa gestão na fazenda, se você acaba aplicando também conceitos da psicologia, né? Eu acho que estudar psicologia é uma coisa que não é um estudo, você escolhe porque você já tem um interesse nessa área. Então, isso é meio natural. Agora, eu tive muita sorte de ter pego a pecuária numa transição. Porque quando eu recebi a fazenda, era normal você desmamar bezerro com 160 quilos, 170. E isso, então, eu caminhei junto, eu pude aprendendo junto. Hoje a coisa está muito mais técnica. Eu imagino um jovem hoje em dia pegando uma fazenda sem noção nenhuma do negócio e de repente tendo que aprender tudo do zero. E pegando uma fazenda à moda antiga, né? Então eu acho que essa transição para mim foi muito generosa, porque eu pude aprendendo junto com a evolução. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações compartilhadas. Já fica o convite para você retomar numa próxima. Afinal, a gente tem muito mais assunto aí para colocar em dia, né? Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Terra Viva e principalmente falar da raça Bosmara, porque pouca gente conhece. Quer dizer, hoje já há muito mais, mas nós estamos sempre à disposição. Perfeito. Até mais, Clélia. E esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. E você, mulher, que está nos assistindo, quer contar a sua história pra gente? Mande um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Eu estou ansiosa para te conhecer. Até mais!